Este cara aqui se chama Francisco Manuel Barroso da Silva, o famoso Almirante Barroso. No Brasil ali do século XIX, num período de intensa agitação aqui na América do Sul, teve um nome que se destacou nas águas turvas das disputas navais: Francisco Manuel Barroso da Silva, mais um daqueles enormes personagens brasileiros que a nossa turma de cinema, nossa turma de TV, ninguém se interessa em contar grandes histórias. Eles procuram sempre as histórias mais medíocres possíveis para contar e gastar os seus milhões de dinheiro. E hoje em dia, inclusive com a Lei Rouanet, com os mesmos temas de sempre. Vai lançar um filme aí mês que vem sobre a ditadura, e um outro sobre racismo, e um outro sobre os gays do Rio de Janeiro. Parabéns aí para a filmografia brasileira, com essa diversidade toda, que a gente já sabe. Vai ter favela, vai ter gay, vai ter ditadura e vai ter racismo. Parabéns, parabéns. Essa é a história do Brasil, os temas únicos, né? Não consegue ter nada diferente. Então, a vida e a carreira do Barroso foram sempre marcadas por muita bravura, porque aqueles militares ali do século XIX, meu filho, trabalharam. A galera ralou muito, tá? Marinha também ralou muito. A Imperial, tá? A Marinha, a nossa Armada Imperial. Eu conversando com a galera de Marinha aí, até hoje existe ainda esse sentimento de Armada Imperial, vocês sabiam? Então, nos primeiros anos ali da carreira, o Barroso, que tinha nascido em Lisboa, 1804, ainda jovenzinho, pequenininho, ele veio para o Brasil com a sua família. Quando ele completou 16 anos, ele ingressou na Academia Real da Marinha, onde ele iniciou aí a sua carreira naval e já demonstrava naquela época habilidades excepcionais de comando, de organização, de disciplina, e rapidamente ele subiu nas patentes, ganhando respeito e reconhecimento de todos os seus superiores e seus pares, que reconheciam nele um grande soldado, um grande líder, né? No momento mais decisivo da carreira do Barroso, veio na Guerra da Tríplice Aliança ali, a Guerra do Paraguai, que foi um conflito ali que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o malucão lá do Paraguai. Eu tenho uma aula aqui, daqui a pouco eu vou mostrar um trechinho dessa aula que eu tenho aqui, exclusiva para membros. Se você não é membro do canal, considere se tornar membro. Na aula número 3 do canal, que eu vou contar a história de Marcílio Dias. A gente passa por um pedacinho da história do Almirante Barroso e da Batalha do Riachuelo. Vou mostrar um trechinho do vídeo aqui para você já já. E essa Guerra do Paraguai foi marcada por batalhas ferozes, tanto em terra quanto na água. E é o seguinte, a formação básica do guerreiro de mar sempre foi o oceano, mas aqui no Brasil, com essa característica de ter enormes rios, você também tinha uma formação e construção de navios de guerra específico para rio. A batalha no rio é totalmente diferente da batalha no mar, e é marinha do mesmo jeito, tá? Marinha do mesmo jeito. Então você tinha que ter todas as habilidades para oceano e para rio, porque tem rio no Brasil aqui que, meu Deus do céu, são oceanos, verdadeiros oceanos. Você não consegue ver as margens, mas a dinâmica de batalha é completamente diferente, porque o rio tem um calado menor, a manobra é diferente, você tem a correnteza, tudo é diferente no rio para você batalhar, tá? Então, toda a estratégia desenvolvida pela Marinha Brasileira nos combates ali de rio, na Guerra do Paraguai, foram fundamentais aí para o sucesso da coalizão aliada naquela batalha contra o maluco. A Batalha do Riachuelo foi travada ali em junho de 1865, que foi o ponto alto da carreira do Barroso, que eu estava falando, um momento crucial ali nessa Guerra do Paraguai. As forças navais do Paraguai eram comandadas pelo almirante Inácio Meza, e eles tentavam um ataque surpresa nessa Batalha do Riachuelo contra as forças navais brasileiras, para que eles tivessem o domínio do rio. Então eles estão reunidos ali, vamos fazer o Pearl Harbor, vamos avançar lá e destruir tudo, porque a gente vai ter o domínio do rio Paraná, tá? Que um dos nascedouros, pertinho aqui de casa, dei no outro dia de cara com a placa lá, fiquei surpreso, falei, meu Deus do céu, é aqui, eu não sabia.
Então, o Barroso era o comandante da esquadra brasileira, tinha uma liderança excepcional em cima de todos os soldados, foi sempre uma vocação muito grande dele, estratégica, a parte estratégica, a liderança, a disciplina, formação de soldado, era um líder assim, notável. Então, quando eles perceberam, e eu vou mostrar um videozinho dessa porradaria, quando eles perceberam a questão da emboscada acontecendo, ele imediatamente ordenou que a frota dele se movimentasse de forma a evitar o bloqueio, o contra-ataque, e sua famosa ordem que ele gritou para todo mundo na hora que eles viram que a porrada ia comer e começaram a movimentar a frota, ele deu um gritão lá e falou assim: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Parece treinador ainda de futebol ali nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo antes da final, né? Os jogadores vão entrar em campo, o cara lá no vestiário fala assim: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Deu um gritão lá, a tropa toda se preparando, isso ficou registrado, né? Que vários soldados registraram isso em suas cartas, biografias, e realmente foi uma batalha muito intensa, sangrenta. Mas a habilidade de Barroso em manobrar os seus navios e usar a corrente do rio a seu favor foi decisiva. E nós vamos ver o videozinho aqui daqui a pouco, tá? A frota paraguaia foi severamente danificada e a vitória brasileira consolidou o controle naval da região, tá? Que dava acesso aí ao interior do Brasil e fechou as portas ali do Paraguai para o oceano. Então a Batalha do Riachuelo, que é amplamente considerada como ponto de virada na Guerra do Paraguai, pois impediu que o Paraguai usasse os seus navios para dominar o rio, reabastecimento, deslocamento de tropa, tal, e todos esses movimentos. Isso aconteceu por conta dessa Batalha do Riachuelo, e quem comandou ali a frota brasileira foi o Barroso. Por sua liderança, sua bravura, o Barroso foi promovido a almirante e se tornou um herói nacional. Então, a vitória no Riachuelo ali não apenas elevou a moral das forças brasileiras, mas também solidificou a própria reputação que ele já tinha como um dos mais brilhantes estrategistas navais da história do Brasil. E após a guerra, o Barroso continuou servindo a Marinha, contribuindo aí para a modernização de estratégia, de embarcações, desenvolvimento da Marinha brasileira. E ele veio a falecer em agosto de 1882, deixando um legado duradouro de serviço e dedicação ao Brasil. Então, ele é sempre lembrado aí como um símbolo de liderança e coragem, e até hoje não foi esquecido pela nossa gloriosa Marinha brasileira, a Armada Imperial, que eu chamo assim com todo carinho. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que está carregando aqui do Palhaço, que está na plataforma exclusivo para membros aqui. Se você não é membro, tem um botão chamado membro aqui embaixo, você vai poder ver esse vídeo inteiro, que eu trago todo o contexto ali da Guerra do Paraguai, por que teve essa batalha, por que ela era importante. Riachuelo é o diminutivo ali de riacho, né? Um riachozinho, um riachuelo, que você vai ver a batalha aconteceu em frente a esse pequeno, aqui ó, esse riachuelozinho aqui, tá? Por isso se chama Batalha do Riachuelo. E vamos dar um play nesse vídeo por alguns instantes para vocês terem uma ideia de como que isso aconteceu. Foi nesse evento que surgiu o grande herói, surgiu para a história, o grande herói Marcílio Dias, famoso aí, nome de hospital, nome de navio e tal, mas quem é Marcílio Dias? Esse vídeo do Palhaço aí, exclusivo para membros, é contando essa história desse negão pica das galáxias que ficou famoso até hoje, o Marcílio Dias, feitos notáveis. Isso é a história do Marcílio, mas vamos dar um play aqui para a gente entender do que o Palhaço está falando. Vamos. Ele também arrastava umas chatinhas, que era o que você ia arrastando atrás, trazendo mais um canhão, né? O Paraguai tinha cerca de 900 tripulantes, somava 40 canhões, e o Brasil tinha na sua frota 60 canhões e 2.300 tripulantes. Os barcos brasileiros eram maiores, a Marinha brasileira era maior, né? E desses 2.300, cerca de 1.000 eram fuzileiros, cara. Gente, eu vou chegar lá. Então, o Brasil estava estacionado aqui na parte de baixo do rio, né?
essa parte de baixo do rio, ele estava estacionado ali, aqui atrás do Palhaço, né? E o Barroso já estava alguns meses ali na região, né? O Paraguai, ele dispunha de cerca de 9 navios de guerra. Ele também arrastava umas chatinhas, que era o que você ia arrastando atrás, trazendo mais um canhão, né? O Paraguai tinha cerca de 900 tripulantes, somava 40 canhões, e o Brasil tinha na sua frota 60 canhões e 2.300 tripulantes. Os barcos brasileiros eram maiores, a marinha brasileira era maior, né? E desses 2.300, cerca de 1.000 eram fuzileiros, cara. Gente da porradaria, para desembarcar e ir para porrada. Não era marinheiro só, não. E os paraguaios vinham. E assim, a batalha naval de rio ela é completamente diferente de mar, tá? Vocês vão ver aqui no videozinho que vai passar. E vejam como foi a batalha do Riachuelo. Vamos lá. Negada a permissão para atravessar o território argentino para atacar o Brasil, o Paraguai invadiu a província de Corrientes. O chefe de divisão, Francisco Manuel Barroso da Silva, foi designado para assumir o comando da Força Naval Brasileira que estabelecera o bloqueio da via Tá ali embaixo, tá vendo? de acesso fluvial ao Paraguai, no Rio os brasileiros Paraná. ali. A primeira missão do chefe Barroso foi um ataque à cidade de Corrientes, ocupada pelos invasores. O ataque mostrou a vulnerabilidade do flanco direito dos paraguaios devido à presença dos navios brasileiros. E isso levou o próprio Solano Lopes a planejar uma ação contra a Força Naval Brasileira. O plano era surpreender os brasileiros ao amanhecer, abordá-los, tomar os navios e rebocá-los para o Humaitá. Os paraguaios também instalaram canhões e tropas de infantaria na margem esquerda, rio abaixo, próximo à foz de um arroio, chamado Riachuelo. Os paraguaios se atrasaram tentando reparar um dos seus navios, que acabou sendo deixado para trás, e o reboque das chatas os impediu de recuperar o tempo perdido. Na noite de 10 para 11 de junho de 1865, a Força Brasileira, constituída de 9 navios, estava fundeada perto da cidade de Corrientes, bem dentro de território argentino invadido pelos paraguaios. De lá, avistaram aproximadamente às 9 horas da manhã a Força Paraguaia, constituída de 8 navios, rebocando 6 chatas artilhadas com os canhões. Achando que não mais surpreenderia os brasileiros, o comandante paraguaio, capitão de fragata Pedro Inácio Meza, decidiu descer o rio. Ao passar, ocorreu o primeiro combate com tiros de canhão. Os paraguaios foram se abrigar junto às margens próximas do Riachuelo, sob a proteção de sua artilharia e tropas de infantaria. Após elevar a pressão das caldeiras, a Força Naval Brasileira começou a descer o rio, atrás dos paraguaios. Era armadilha, lembra? Os brasileiros não sabiam que tinha aqueles canhões lá, e eles foram lá para aquele cantinho se posicionar para a grande armadilha. Olha lá, se posicionaram para a armadilha. Os canhões estão escondidos ali na floresta. Ainda tem o pessoal de fuzilaria ali, tá dando tiro nos navios. Aí lá vai, você vê, você vai nessa cobrinha, né? Um atrás do outro. A capitânia do chefe Barroso, a fragata Amazonas, era a última da linha. Quando Barroso avistou os navios paraguaios, resolveu deter a Amazonas para bloquear uma possível fuga do inimigo rio acima. Essa sua manobra não foi bem entendida pelos outros brasileiros. Alguns navios guinaram, acompanhando a capitânia sob intenso fogo paraguaio. O Jequitinhonha acabou encalhado. Da linha
Belmonte investiu sozinho e foi castigado duramente pelo fogo concentrado paraguaio. Para reorganizar sua força naval, Barroso avançou com a Amazonas, assumiu a liderança dos navios e completou a passagem, sob os tiros dos canhões paraguaios e da fuzilaria de terra. Atenção aí agora, um momento importante. Afastou-se depois, descendo o rio Paraná com apenas 6 dos seus 9 navios. O Jequitinhonha estava encalhado para sempre. O Belmonte ficara tão avariado que encalhou propositadamente para não afundar. E o Parnaíba, com o leme avariado, também não conseguiu passar. Ele perdeu o leme, então ele não conseguia mais ter direção. E foi cercado. É nesse Parnaíba que está o nosso herói, nós vamos contar a história dele. Barroso corajosamente decidiu regressar para a armadilha de Riachuelo. Desceu o rio até um lugar onde o canal permitia fazer a volta com os navios. Um lugar e para fazer a cerca volta, de uma hora depois, estava de volta. Só que o Amazonas era muito grande, o barco brasileiro. Ele o Parnaíba estava sendo todos. abordado e dominado pelo inimigo, apesar da resistência heróica dos brasileiros. Tá passando por cima. Alguns lutaram até a morte. Mas Barroso tirou vantagem do porte do Amazonas e usou seu navio para abalroar 3 navios paraguaios e vencer a batalha. Um quarto navio paraguaio, o Paraguari, sofre um grande rombo no costado durante a luta com o Parnaíba e foi encalhar em uma ilha em frente. A tripulação também acabou abandonando-o. Concluída esta etapa da Batalha do Riachuelo, eram cerca de 16 horas. Barroso tratou de tomar as chatas. 4 navios paraguaios conseguiram fugir. Com a aproximação da noite, os 2 navios brasileiros que os perseguiam regressaram para evitar encalhes em território inimigo. Antes do pôr do sol de 11 de junho, a vitória é... A vitória brasileira. Mas vocês viram que o Parnaíba foi cercado. Então, essa é a história que eu estou querendo contar para vocês. Nesse momento, tá? Isso aqui é um desenho feito à época, tá? Um pouquinho depois, até porque o cara erra e bota a bandeira errada ali. O Parnaíba cercado lá por 3 navios paraguaios e o pau roncando. Os inimigos rapidamente pularam para dentro do navio brasileiro, iniciando uma generalizada luta corpo a corpo, com imensa vantagem numérica para os paraguaios que corriam em direção à bandeira do Brasil. Era muito humilhante você pegar a bandeira do barco. Eles queriam pegá-la, chegaram a baixar um pouco o mastro e tomar o leme do navio, mas o guarda-marinha, João Guilherme Greenhalgh, foi ele, o capitão do exército Pedro Afonso Ferreira e o tenente Inácio de Andrade Maia. Eles avançaram como leões, assim, impedindo a audácia desses invasores, né? O Greenhalgh, na frente do mastro, impedido a bandeira, um oficial paraguaio chegou na frente dele com uma espada e ele puxou a pistola, deu um tiro, matou o oficial paraguaio. Logo a seguir, uma espada apareceu do nada e degolou o pescoço dele. Ele caiu ali morto, abraçado à bandeira do Brasil. O capitão Pedro Afonso e o tenente Andrade Maia, vendo aquela situação, já estando sem a munição, eles meteram a mão e tiraram as armas brancas que eles tinham e começaram uma luta corpo a corpo com as armas brancas, né, matando vários inimigos, mas eles morreram tombados a golpe de machados, né, como vocês estão vendo aí na imagem, né, os paraguaios acabaram tomando metade do navio. E foi nesse momento que surge o Marcílio, o nosso herói. Ele saca o seu sabre e ele consegue interromper o avanço dos caras pelo deck. Ele sozinho segura todo mundo. Então, um primeiro que parte para cima dele, ele mata. E a história continua lá no canal do Palhaço. Para quem é
Aí, assinante, quem é aqui, membro do canal, é a aula número 3, que conta essa história completa desse combate, o que aconteceu depois disso, como é que foi, porque lembra, nesse momento, quando eles passaram, a frota brasileira passou, e teve aquela armadilha, porque os paraguaios estavam com a frota dele, e na floresta em frente ele tinha escondido vários canhões para ficar atirando nos brasileiros de terra. Então, quando o Barroso percebeu isso, que ele foi fazer a volta para pegar o pessoal, que a gente estava com a frota maior, mas o Parnaíba do Marcílio Dias ficou encalhado. Eles ficaram sozinhos no meio da marinha paraguaia e essa porrada comendo enquanto o Barroso fazia a volta contra a correnteza. Era a vapor na época, né? Então essa volta do Barroso levou 1 hora. 1 hora. Porque não bastava você dar um cavalo de pau no Amazonas, que ele era enorme, você precisava de uma região que tivesse calado, senão ele ia ficar preso no fundo do rio. Então, você não conseguia dar a volta, teve que ir mais para frente, fazer a volta, vir com uma velocidade toda para salvar os brasileiros que estavam presos ali em frente à armadilha paraguaia. E o que aconteceu nessa volta do Barroso com o Amazonas, o que aconteceu ali no Parnaíba com o Marcílio Dias e por aí vai. Vídeo disponível aí para quem é membro do canal, aula número 3. Vamos lá? Eu vou agora seguir aqui para os comentários da família. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.